rapaziada da segunda série do Lesbino. Quem é vivo sempre aparece. Olha eu aqui de novo. Estamos então agora no segundo bimestre, né, das nossas aulas online. A pandemia aí atrapalhando a vida de todo mundo, né? Todo mundo aí nesse isolamento aí obrigatório, né? Que é o normal, né? Que é o certo para o combate, né? A essa pandemia. Então nós vamos continuar agora dando continuidade no segundo bimestre. Vocês continuam assistindo as aulas do Centro de Mídias e a gente vai agora inovar, né? Também vocês receberão, junto com as atividades, videoaulas, né, postadas por mim, esclarecendo, né, todos os detalhes, aquilo que eu puder fazer para estar ajudando vocês com os conteúdos e os temas que a gente vai estudar nesse segundo bimestre. A nossa primeira videoaula é referente à Reforma Protestante e à Contra-Reforma na Igreja Católica. Esses dois acontecimentos aí do século XVI, final do século XV, né, e século XVI, que vão promover grandes mudanças, né, na estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Então é isso, eu vou estar apresentando também a minha videoaula. Vocês têm a atividade como a gente manda, mas dentro dessa atividade, além dos textos de apoio, além dos vídeos comentando esse assunto, também vai estar uma videoaula minha esclarecendo, detalhando cada detalhe desse tema. Vamos lá? Então vamos lá. Como de costume, então a gente vai procurar aqui reproduzir uma aula nossa em sala de aula. Estamos aqui em sala de aula. Então começamos a nossa pauta. Então a nossa pauta, a nossa matéria é História, segunda série do ensino médio. Qual é o tema que nós vamos estar trabalhando nessa videoaula? O tema é Reforma Protestante e Contra-Reforma. Então aqui na pauta eu não coloquei as habilidades que fazem parte dessa atividade. Por quê? Por questão de espaço e tempo. Mas as habilidades estão contidas lá na atividade que vocês recebem para fazer ali através do Forms, tá? Então vamos lá. Resumindo a nossa pauta, História, segunda série do ensino médio, tema Reforma Protestante e Contra-Reforma na Igreja Católica. Nosso tema Reforma, ou Reforma Protestante ou Reforma Religiosa, também conhecido hoje em dia, modernamente pela educação, como objeto do conhecimento. Então, o nosso objeto do conhecimento a ser trabalhado nessa aula, a Reforma Protestante ou a Reforma na Igreja Católica. Então, esse movimento chamado de reforma vai ser o quê? Um movimento de ruptura, de quebra na unidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós estamos o quê? O seu contexto. Qual é o contexto? Então, nós estamos no século XV, finalzinho, e século XVI, ou seja, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, é nesse contexto histórico, é nessa época histórica em que esse movimento vai se processar. Lógico, a reforma em si, o movimento chamado reforma é no século XVI, mas nós vamos ter o que? Em história sempre um acontecimento, ele tem antecedentes. Então não foi o Martinho Lutero, o principal responsável pela reforma, que foi o primeiro a falar nesse movimento reformista. Outros pensadores, outros religiosos já falavam em reformar, em reformular o pensamento da Igreja Católica antes do Martinho Lutero. Mas nós estamos então dentro desse contexto, olha, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É um momento que nós já estudamos em nossas aulas, olha, onde houve final da Idade Média, então aquela ruralização, aquele feudalismo, onde a igreja era poderosíssima, onde os reis eram fracos, começa a mudar, vai haver o renascimento urbano, ou seja, as cidades novamente ganham vida, vai haver um renascimento comercial, ou seja, o comércio que estava praticamente extinto na Idade Média começa a renascer, e nós já observamos também o que? Vai haver um renascimento cultural, e esse renascimento cultural ele vai fazer o que? Ele vai mudar a mentalidade, a maneira de ser das pessoas, e isso vai refletir profundamente no pensamento. Nós vamos deixar o teocentrismo de um pouco e vamos passar a viver o antropocentrismo. O homem vai começar a ser visto como o centro do universo e não apenas Deus, como pregava a Igreja Católica Apostólica Romana. Então esse é o contexto. Precursores
O que seria precursores? Quem foram os primeiros, então, a falar dessa necessidade de se reformar, de reformular a Igreja Católica Apostólica Romana? Eu aqui apenas vou citar o nome deles e os movimentos, senão a gente fica numa aula aqui de 5 dias. Pedro Valdo, que liderou o movimento chamado de Valdenses, é o primeiro que contestou de forma pública e enfrentou a Igreja Católica, lá por volta do século XII. Esse movimento, eles então passaram a contestar muitas coisas defendidas pela Igreja e passaram a agir de forma diferente. Depois nós tivemos na Inglaterra um cidadão chamado John Wycliffe, já por volta do século XIV, lá no século XIV, que vai promover também uma série de estudos e passa a defender uma mudança de postura em relação ao entendimento das pessoas do que seria o certo em relação a Deus e a seguir a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois nós vamos ver Johann Hus, um tcheco, que também vai iniciar esse movimento reformista aí, vai falar e pregar em nome de uma reforma na religião. Qual vai ser o ganho dele isso? Ele acaba sendo morto, né? Porque é uma época muito perigosa. Falar contra a Igreja Católica nesse momento da história é muito perigoso. E todos esses que ousam ou que ousaram falar contra a unidade da Igreja Católica vai ser perseguido e vai sofrer grandes punições. Por fim, nós vamos olhar aqui esse contexto. A reforma vai acontecer na Alemanha, onde vai ser liderada por Martinho Lutero, o grande nome da reforma protestante. Depois nós vamos ver esse movimento acontecendo na Suíça, com o nosso amigo João Calvino, que vai criar a igreja calvinista ou a doutrina calvinista, e na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII vai processar aí essa ruptura, vai brigar com a Igreja Católica Apostólica Romana e criar a Igreja Anglicana, ou seja, a Igreja Reformada na Inglaterra. Então, olha, na Europa, todos os países praticamente nós vamos ter esse movimento reformista, mas ele vai ser muito forte na Alemanha com o Martinho Lutero, que é considerado o pai da Reforma Protestante. O João Calvino, ele vai para a Suíça e vai desenvolver a sua teoria, criando a doutrina calvinista lá na Suíça. Por que na Suíça? Porque lá era mais fácil, na França era complicadíssimo. E o nosso rei Henrique VIII, que também vai ser um dos reformadores, por questões mais políticas e econômicas do que religiosas, mas vai promover a reforma na Inglaterra. E por último, então, dentro desse contexto aí, século XVI, nós vamos ter o que? A contra-reforma. Contra-reforma ou contra-reforma da Igreja Católica. O que é isso? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não vai ficar assistindo esse racha, essa ruptura simplesmente na unidade da igreja e vai falar que está tudo bem. Não, ela vai reunir os seus membros, seus seguidores e vai promover com ela mesmo um acontecimento chamado de Concílio de Trento. O que é isso? Uma reunião dos membros da igreja que vai durar quase que 10 anos. E durante esse Concílio de Trento, então, os representantes da igreja vão deliberar, discutir, conversar o que a Igreja Católica deveria fazer para modificar a sua atitude, para não perder o seu poder e muito menos perder os seus seguidores. Vamos lá então, entrando diretamente na reforma protestante, os nossos principais assuntos. Então, olha, reforma ou reforma protestante, ela vai acontecer na Europa, continente europeu, mas principalmente na Alemanha, e o principal nome da reforma vai ser Martinho Lutero. Daí a expressão luterana, as igrejas luteranas, todas as igrejas protestantes, grande maioria delas é de doutrina luterana, ou seja, que seguem a doutrina criada por Martinho Lutero. Então Martinho Lutero vai ser o grande nome desse movimento chamado Reforma Protestante, e isso tudo vai acontecer na Alemanha. Então, olha, rapidinho com os detalhes principais que interessam para a nossa atividade e que vocês têm que saber. Claro, aqui nós vamos falar poucas coisas, porque se vocês quisessem estudar reforma protestante, ficariam a vida inteira. Então, olha, o ano de 1517, o Martinho Lutero, que era um padre,
que era da Igreja Católica, ele vai se inconformar durante toda a sua vida com a maneira como as coisas estavam acontecendo, como era seguida a religião católica e como que a Igreja Católica Apostólica Romana conduzia as coisas aí na Europa nessa época. Então, no ano de 1517, ele, inconformado, o que ele fez? Ele lança um documento chamado 95 Teses. O que é isso? Ele escreve 95 pontos que ele considera errado dentro da doutrina comandada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Faz essa lista de 95 itens que entrou para a história como 95 teses, e aí ele vai pontuando as 95 coisas, atitudes ou ações que ele considera erradas e que não deveriam ser seguidas pelos católicos. Claro que a Igreja Católica Apostólica Romana não vai gostar nada disso. Entre as principais teses ou ideias combatidas por Martinho Lutero estão essas aqui, olha, a venda de indulgências. O que é isso? Era um costume da Igreja Católica nesse período vender o que? O perdão. A pessoa tinha lá uma vida desregrada, mas era rica. Então, durante toda a vida ele cometia um monte de atrocidades, ou seja, pecados. O cara ia lá numa determinada altura, a Igreja Católica determinada que tal mês do ano, lá na Alemanha, ia se vender indulgências, ou seja, vender o perdão. Quem tinha dinheiro, notadamente aí seriam nobres e tal, ia lá nessa época e recebia um documento da igreja dizendo que os seus pecados estavam perdoados. Lógico. E teriam que pagar por esse documento e era caro. Só que, como tinha dinheiro, ou seja, pobre iria para o inferno de cara, né? Porque não teria dinheiro para comprar o perdão. Então foi o que mais revoltava Martinho Lutero, a venda do perdão, chamada de venda de indulgências. Outro costume na época, a venda de relíquias sagradas da Igreja Católica. O que são relíquias? Um pedaço da cruz que crucificou Cristo, um pedaço do manto onde Jesus foi envolto, um pedaço do crucifixo que Maria usava, um espinhozinho da coroa de espinhos que foi de Jesus, as vestimentas dos santos. Então vendia-se tudo que era considerado sagrado pela igreja. Há lendas aí a respeito disso. Dizem que se for colocar num local todos os pedaços de madeira da cruz que crucificou Cristo, já daria quase meia floresta amazônica, só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, então Martinho Lutero considerava isso um absurdo, a venda de relíquias sagradas. Então olha, esses eram os dois principais pontos que ele combatia: vender o perdão e vender relíquias sagradas. E com isso a igreja, lógico, arrecadava dinheiro e ele era contra isso. Outro ponto muito importante das ideias de Martinho Lutero: ele pregava a livre interpretação da Bíblia. O que é isso? Segundo Martinho Lutero, não era preciso um representante de Deus para falar o que a Bíblia queria dizer para as pessoas. No caso, os padres, os representantes da Igreja Católica. Para o Martinho Lutero, qualquer ser humano seria capaz de ler e interpretar a Bíblia. Não seria necessário um intermediário. E para isso a invenção da imprensa por João Gutenberg vai ser importantíssima. Porque nesse momento aqui pouquíssimas pessoas sabiam ler e tinham livros. Notadamente a 99,9% dos livros dessa época pertenciam à Igreja Católica e eram escritos em latim, ou seja, o cara lá na Alemanha comum não saberia ler a Bíblia. Então, com a invenção da imprensa por Gutenberg, vai se produzir muitos mais Bíblias e mais pessoas terão acesso. Então, olha, o Martinho Lutero pregava a livre interpretação da Bíblia. Não é preciso um padre, um intermediário entre Deus e o homem. O próprio homem pode realizar esse estudo. E também o Martinho Lutero defende que o homem se salva pela fé. Eu estou sendo aqui simplista. Isso aqui faz parte do pensamento da teoria agostiniana, de Santo Agostinho, um dos teólogos formadores do pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. O que o Santo Agostinho defendia? Que o homem não precisa fazer obras
Basta que ele tenha fé, e a sua fé então em Deus o levará à salvação. O nosso amigo Martinho Lutero vai encampar isso e vai defender arduamente que o homem não precisa fazer obras, ele deve fazer obras, mas não pensando em receber o perdão e a salvação. O homem, na verdade, se salva pela fé, basta ter fé, não é necessário também fazer obras. Por quê? Ao interpretar da forma que era necessário obras, então a igreja acabava se enriquecendo, porque as famílias mais ricas achavam que deveria doar terras, deveria construir em nome das igrejas, deveria doar dinheiro, porque através dessas obras eles conseguiriam a salvação. Para Martinho Lutero, não. O homem se salva pela fé, não necessariamente pelas suas obras. Então Martinho Lutero vai ser o pai da reforma. Então essa reforma acontece na Alemanha. Não pensem vocês que Martinho Lutero ficou numa boa, ele foi perseguido, a igreja, o papa, o exército, porque nessa época a igreja católica era poderosa e tinha também uma força militar muito grande, mas ele vai ser protegido por príncipes de principados alemães que também estavam descontentes com a igreja. Por isso essa reforma do Martinho Lutero, então, ela vai se concretizar. E a partir de um determinado momento, a Europa vai ser dividida o seguinte: os países que eram defensores da Igreja Católica Apostólica Romana, beleza, continuavam defensores do Papa e seguindo a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir desse movimento do Martinho Lutero, regiões da Europa, principalmente perto ali da Alemanha, uma série de principados, eles vão poder optar por qual religião, por qual doutrina eles vão querer seguir. E a Igreja Católica não vai poder fazer nada. Dando sequência, nós vamos ver um outro reformador, que vai acontecer, a sua reforma na igreja vai acontecer na Suíça. É o nosso amigo João Calvino. João Calvino é francês, mas como a gente já falou na introdução, lá na França era muito complicado, era muito perseguido, então ele viu lá na Suíça uma chance das suas ideias conseguirem ser implantadas. O nosso amigo João Calvino era um seguidor do Martinho Lutero e das ideias que o Martinho Lutero defendia, mas ele vai incluir no seu pensamento de reforma uma outra ação que vai acabar sendo muito bem-vinda dentro desse processo de reforma, que é a chamada predestinação. Então, qual é a diferença da doutrina calvinista pregada pelo João Calvino da doutrina do Martinho Lutero? O João Calvino, além de todas essas ideias que o Martinho Lutero defendia, ele também incluiu a ideia de predestinação. O que é isso? Para o João Calvino, o homem já nasce eleito, ele já é predestinado por Deus. Então, se uma pessoa consegue ficar rica, não é porque ela é rica que ela vai ser condenada, que ela não vai para o céu. Deus escolhe as pessoas antes até das pessoas nascerem, e se ele é rica, a riqueza dessa pessoa é um sinal que Deus o escolheu. Então não tem que perseguir, não tem que matar. Veja bem, pregando isso, a doutrina calvinista vai ser uma grande aceitação pelos comerciantes, por pessoas que viviam do lucro, assim como os burgueses. Então vai ser, na verdade, uma doutrina religiosa que vai ir de encontro aos interesses da burguesia. E como nós já vimos ali em aulas anteriores, é o seguinte: cresceu, ficou rica, fazia comércio, mas não tinha uma doutrina religiosa que os aceitasse. Pelo contrário, os burgueses eram excomungados, considerados hereges, pecadores pela Igreja Católica. Agora não, com a doutrina calvinista vai ter uma religião que vai aceitar os burgueses, principalmente por causa da ideia da predestinação. É rico? O que tem? Não tem problema nenhum. Olha, do céu também é possível se entrar no céu sendo rico, desde que ele tenha uma conduta ilibada, que ele siga todos os preceitos do verdadeiro amor e da reforma. Ele pode ser rico sim. Então é a predestinação do João Calvino, que vai se tornar muito forte esse movimento. E hoje, então, se vocês observarem, tem igrejas que seguem a doutrina luterana e aquelas baseadas nas ideias do Martinho Lutero somente. As igrejas que são consideradas calvinistas são as que seguem, além dos ensinamentos de Lutero, os ensinamentos de João Calvino, principalmente a questão da predestinação.
Na Inglaterra, nós vamos ver o processo de reforma mais simples, como nós já fizemos. Aqui não tem muita ligação com religião. Basta que a gente saiba o seguinte: o rei Henrique VIII queria anular o seu casamento com a Catarina de Aragão. Só que o Papa não deixava ele anular o seu casamento. Por quê? Porque a esposa do nosso amigo Henrique VIII era espanhola e era parente do rei da Espanha. E o Papa nessa época era espanhol, então o Papa não aceitou de jeito nenhum dar o divórcio, a separação ao rei da Inglaterra para que ele pudesse casar com a cidadã chamada Ana Bolena. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, não gostou da maneira como o Papa agiu, impedindo o seu divórcio, promoveu o que então? Tomou conta da igreja católica na Inglaterra e chegou e falou: moçada, a partir de hoje não tem mais igreja católica aqui na Inglaterra, eu sou o rei, aqui eu mando. A partir de hoje o chefe da igreja aqui na Inglaterra não é o Papa, o chefe da igreja na Inglaterra sou eu, e a igreja vai se chamar Igreja Anglicana. E só por curiosidade, ele anulou o casamento dele com a Catarina de Aragão, casou-se com a Ana Bolena, mas como estava chata a vida dele ali, alguns anos depois ele mandou matar a Ana Bolena também. Só um detalhe. Tá. Seguindo então, olha que beleza, a Igreja Católica que caminhou nesse mar de rosas ali durante toda a Idade Média como instituição mais rica, mais poderosa, onde todo mundo tinha que obedecer os seus ditames. Passou por um processo de reforma, surgiram igrejas e doutrinas religiosas protestantes, criando a doutrina luterana, o calvinismo, o anglicanismo na Inglaterra. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana perdeu a sua unidade. O que vai acontecer com a Igreja Católica? Ela vai ficar quietinha falando: legal, tudo bem, deixa o mundo inteiro se tornar protestante? Não! Ela vai promover um movimento chamado Contra-Reforma. O que é isso? O Papa vai convocar todos os principais representantes da igreja e vão se reunir, olha, no que nós chamamos de Concílio de Trento, uma reunião de religiosos com a intenção do quê? De estudar, de dialogar, de debater, de discutir o seguinte: o que está de errado? Por que será que está acontecendo essas reformas? O que nós temos que fazer para poder brecar esse movimento e deixar a Igreja Católica Apostólica Romana forte de novo? Então foram quase 20 anos entre idas e vindas desse concílio para se chegar a um termo. O que essa contra-reforma decidiu? Quase nada de diferente que a Igreja Católica pensava. Foi o que? A reafirmação dos dogmas católicos. O que é isso? Eles estudaram tudo que a igreja defendia e falavam: gente, aqui não precisa mudar quase nada, é tudo certo mesmo, vamos continuar agindo assim. Tá. Uma das atitudes criadas também nesse Concílio de Trento foi a criação do Index. Index é uma abreviação latina, do latim, que significa Índice de Livros Proibidos, ou Index. Então o Concílio de Trento, uma das suas criações foi o famoso Index. Eles fizeram uma lista de livros que era proibida ler esses livros pelos católicos. Ora, isso é sério. Se algum católico em algum território comandado pela Igreja Católica Apostólica Romana tivesse um livro desses em casa que fazia parte do Index, provavelmente aquele cidadão seria queimado na fogueira. Então a criação do Index, Índice de Livros Proibidos, Index Librorum Prohibitorum. Outra coisa, a igreja não ficou paradinha, quietinha, ela começou a agir também de forma militarizada. O que ela fez? Ela reativou o Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício? É a famosa Inquisição. O que é isso? Se você fosse considerado um pecador, ou seja, um herege, e pouquíssima coisa bastava para você ser considerado um pecador, um herege, era só você contrariar o que a Igreja Católica queria. Você seria denunciado, havia uma investigação e na grande maioria dos casos aquele cidadão ele seria morto na fogueira, condenado pelo Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição. Os padres faziam isso sim, só que atrás dos padres tinha um exército poderosíssimo que garantia toda essa força e toda essa gama de punições. Então a Igreja Católica, aqui no Concílio de Trento, com a reativação do Tribunal do Santo Ofício, com a
Inquisição, ela endurece o jogo. Ou você é católico, romano, apostólico, ou você vai enfrentar o tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Qual é a chance de você escapar? Mínima. A grande maioria das pessoas continua católico, apostólico, romano, nos territórios comandados pelo Papa. E também houve a criação da Companhia de Jesus. São os famosos jesuítas. Então são os soldados de Cristo. Os soldados jesuítas são chamados de soldados de Cristo. E inclusive foram esses jesuítas que participaram da catequização dos grupos indígenas aqui no Brasil. José de Anchieta é o exemplo maior disso. Então olha, para combater a reforma, a igreja realiza então a contra-reforma. E é isso, meus amigos. Então, simplesinho, está aí o que foi a reforma em cada um dos seus lugares e a contra-reforma realizada pela religião católica. E não se esqueçam que estamos numa época em que a imprensa já está mais ativa e há a publicação de mais livros. E isso fez com que a Bíblia se espalhasse e possibilitasse então a interpretação e a leitura da Bíblia por muito mais gente.